O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Eu peço, a nossa missa, ela é mais voltada sempre para cura também espiritual, cura emocional. O seguinte, quem de vocês que está aqui hoje tem o seu pai falecido? Olha, 90%. Então vamos fazer o seguinte, a assembleia toda de pé. Então pense o seguinte, porque hoje você não deu o abraço no seu pai. Eu também não tenho mais o meu pai vivo, tenho meu pai falecido. Eu também hoje queria ter dado um abraço no meu pai. Hoje eu recebi tantos recadinhos, porque eu tenho tantos grupos de amigos, grupo da cave, grupo disso, grupo daquilo, grupo da família. Cada videozinho que me mandava eu lembrava do meu pai. Teve uma hora que eu pensei, sim, que bom se eu pudesse dar hoje um abraço ao meu pai. Senti saudade, e muita. Então faz o seguinte, lembrando do teu papaizinho, peça para Deus te emprestar na pessoa daquele que está do teu lado, que Deus possa te emprestar novamente o teu papaizinho, em carne e osso, para que você hoje, no Dia dos Pais, você possa dar, a hora que você for dar o abraço, não olhe naquela que está do teu lado, simplesmente dá o abraço
E a hora que você estiver abraçando, simplesmente feche os olhos, imagine estar dando um abraço bem gostoso no seu papaizinho. E sinta o abraço dele e dá um abraço bem gostoso nele, no papaizinho. Faça isso naquela que está aí do teu lado. Um abraço bem gostoso, um abraço terapêutico, um abraço que cura, um abraço que salva, um abraço que liberta, um abraço que é bom, um abraço que verdadeiramente é um abraço do coração. Agora podemos sentar. Podemos sentar. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui, desde os coroinhas, o Edson na mesa de som, o pessoal Dia dos Pais lá de Siderópolis, que sempre, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, eles sempre estão aqui. Agradeço a equipe de liturgia, agradeço a Ellen que está aqui, em nome da Pascom, transmitindo esta missa, esta celebração. Agradeço aos ministros por estarem aqui. Agradeço a equipe também de liturgia, do CAEP que estão aqui. Agradeço ao casal que sempre nos acolheu com todo amor e carinho. E agradeço a cada um e a todos vocês, como que eu disse primeiro, no início da missa, meu muito obrigado por vocês estarem aqui. E hoje, a gente sempre diz o seguinte: a missa é a presença de Deus. É Deus que age na missa, não é o padre. O padre, ele faz de tudo direcionar da melhor forma possível, mas quem age e faz é o próprio Cristo, presente na missa, presente no meio de nós. E hoje podemos até estar unindo o Dia dos Pais com a liturgia de hoje. O Evangelho, vamos estar falando rápido também sobre o Evangelho. O Evangelho, ele conta que os discípulos estavam com Jesus, tudo estava bem. Estando com Jesus, tudo estava indo bem. De repente, eles começam uma travessia do mar da vida, num barco. De início tudo está indo bem, até eles indo, conversando, tranquilos, mas Jesus não estava com eles. E de repente, a noite vem chegando, que a noite representa exatamente as dificuldades. Olha só, sem Jesus, a noite vem chegando, a escuridão da vida vem chegando, dificuldades, contrariedades, tropeços de todos os jeitos. E eles sentem que o vento está balançando. Começa a vir um medo. É noite, é escuro. A barca está sendo açoitada, levada de um lado, levada de outro. E eles começam a se sentir sozinhos.
Olha o retrato da vida. Quantas pessoas que nessa travessia da vida, seja como pai, seja como mãe, seja como família, chega no momento em que parece que não se vê mais nada pela frente. Começa a se questionar e dizer: o que faço? Já não sei mais o que fazer. Já não sei mais que santo procurar. Parece que tudo aquilo que eu faço já não tem mais sentido, já não tem mais direcionamento. E a incerteza está presente em cada um de nós. O pai que já não sabe mais nem mesmo como educar os próprios filhos. Não sabe mais o futuro dos filhos. Não sabe mais se ele vai ter poder de governar a própria família, orientar os filhos nessa longa estrada da vida. E o pai começa a se questionar: será que eu consigo? O pai começa a se questionar sobre até o próprio, aquilo que ele faz, seus trabalhos. Será que ele vai ter dinheiro para conseguir sustentar a família, comprar aquilo que os filhos e a família precisam, tanto na saúde, remédios, os médicos, os planos de saúde? Também o dinheiro. Será que eu vou ter o meu dinheiro? Será que eu vou conseguir continuar trabalhando? E se eu adoecer, quem é que vai nos ajudar? Quantas inseguranças, quantas incertezas. Incertezas de tudo. Será que eu vou conseguir conduzir o meu filho e a minha filha no caminho certo? Ou será que daqui a pouco eles vão se desviar para outros caminhos? Vão tomar caminhos tortos, vão entrar pelos caminhos das drogas, pelos caminhos da perdição. Quantos medos. Quantos medos de ficar doente como pai e não conseguir mais promover a sustentabilidade da família. Ou se alguém ficar doente, como é que vamos vencer? Como é que vamos conseguir? Quantos medos. Medo de perder o cônjuge. Medo de perder por um divórcio, de uma separação. Medo de perder se vem a morrer, se vem a faltar. Os medos são muitos nessa longa estrada da vida. E cada vez mais que eles vão para frente, naquela noite, começou às 7 horas da noite, começou a escurecer. Às 8 horas estava mais escuro ainda, porque as dificuldades eram maiores. Pensem agora, como eles disseram, 3 horas da manhã, em alto mar, vento, querendo derrubar o barco, jogando água dentro do barco, 3 horas da manhã. Por que às 3 horas da manhã? Porque às 3 horas é o momento em que a noite é mais escura. Diz que verdadeiramente só começa a amanhecer a partir das 3 horas da manhã. Até as 3 horas é a noite que vem chegando. 3 horas é o mais alto da escuridão. Entre 2:30 até as 3 horas é o mais alto. Chega no momento em que se perde o sentido. Estão sem Jesus, lutando sozinhos, buscando dar um sentido, buscando enxergar aonde é o porto seguro, buscando uma direção certa. Quantos pais que já não sabem mais o que fazer para dar uma direção certa aos seus filhos? Tenta de um lado, tenta de outro. O filho não se agrada, reclama, xinga, bate a porta. Os pais chegam em casa, eles saem de casa. Quantas dificuldades.
E é neste momento que a Bíblia diz que, estando às 3 horas da madrugada, o barco estava sendo agitado pelos ventos. Naquele momento, eles conseguem visualizar a Jesus. No meio das maiores dificuldades, nós enxergamos a Jesus, porque paramos e pensamos: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá mais para seguir em frente desse jeito. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Alguma coisa tem que mudar aqui em casa. Do jeito que nós estamos indo, nós só temos uma certeza: nós vamos afundar. Se a gente não mudar, se a gente não fizer algo diferente, nós vamos afundar. Se a gente não mudar, se a gente continuar assim, o casamento vai pro beleléu. A família vai ser desestruturada. E por aí começa todo tipo de dificuldades. Mas Jesus está lá. Jesus simplesmente ele está lá como se ele estivesse passando pela gente. Ele diz, em outras, sem dizer palavras, ele se mostra, ele diz: eu estou aqui. Até que alguém da casa, da família, ou cada um de nós, possamos dizer: és tu, Jesus? Jesus, me ajuda. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, tem piedade desse meu casamento. Jesus, tem piedade desse meu filho. Jesus, tem compaixão de nós. Ajude-nos, Jesus. Estamos perecendo, estamos afundando. Ajude-nos, Senhor Jesus, senão nós vamos morrer afogados. É o momento que todos nós clamamos por Jesus. E muitas vezes parece que Jesus se torna até como um fantasma. De imediato parece que a nossa pouca fé, mesmo quando chamamos Jesus, porque nós já nos distanciamos tanto dele, já fizemos tanta experiência sem Jesus, a nossa família já se esvaziou tanto de Jesus, o nosso casamento já se esvaziou tanto de Jesus, o nosso relacionamento familiar com os filhos, com os pais, já se esvaziou tanto de Jesus, que quem é Jesus para nós acaba sendo muitas vezes um fantasma. Um fantasma que não ouve, um fantasma que não entende, um fantasma que nós às vezes temos medo até de nos aproximar. Mas naquele momento, aquilo que nós já aprendemos de Jesus, aquilo que nós já sabemos de Jesus, aquilo que alguém nos fala de Jesus, ou aquilo que chega alguém e diz: irmão, você já se afastou demais da igreja, eu já não te vejo mais na missa, eu já não vejo mais o teu marido na missa, eu já não vejo mais a tua filha na missa, eu já não vejo mais vocês na missa. Jesus que nos diz: não tenhas medo, sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus, não tenhas medo. E naquele momento, quando você acolhe Jesus, quando você diz: Jesus, me ajuda, Jesus, vem para dentro do barco da minha vida, vem para dentro do barco da minha família, vem, Jesus, me ajudar a fazer a travessia, para que nós não afundemos. E além do mais, muitas vezes nós queremos fazer uma prova. Jesus, és tu mesmo, Jesus? Jesus, você vai realmente me ajudar a vencer? Jesus, verdadeiramente você vai me ajudar a vencer esse câncer que entrou na família?
Jesus, você vai me ajudar verdadeiramente a trazer a paz para o meu casamento? Jesus, você vai me ajudar a recuperar o meu casamento? Jesus, você vai verdadeiramente me ajudar a trazer o meu filho de volta aonde que ele se enfiou nessas drogas, nessa maldição das drogas? Jesus, você vai me ajudar? E Jesus te diz: não tenhas medo, eu estou contigo, isto te basta. Ele dá uma ordem àquele vento: ventos, acalme-se. Doenças, pare. Tristezas, deixe. Depressão, desapareça. Seja o que for, seja o que for. Naquele momento, Jesus lhe dá uma ordem: ventos, tempestades, acalme-se. E Pedro diz: então, eu quero fazer a experiência da fé. Eu quero estar com Jesus. Começa a participar. Começa a ir na missa. Começa a frequentar as coisas da igreja. Começa a acreditar em Jesus, ter amor por Jesus. Ele começa a fazer a experiência. Uma vez, duas, três. E logo ele vai novamente se afastando. Novamente ele vai desanimando. Parece que novamente a depressão voltou. A tristeza voltou de novo. Parece novamente que os problemas voltaram. A pessoa se sente como que afundando novamente. E naquele momento que nós estamos afundando, mas já fizemos a experiência de caminhar ao encontro de Jesus. Ainda não chegamos até Jesus, estamos indo na direção de Jesus, para estar verdadeiramente com eles fortes e firmes. Começamos a afundar. E é neste momento que o Senhor nos estende a mão, nos levanta e caminha conosco, lado a lado, até entrarmos novamente dentro do barco. E a passagem diz que assim, não se sabe como, rapidão, eles chegaram do outro lado, aonde eles queriam chegar, ou seja, a vitória. E você? Quais são os medos que hoje fazem você afundar? Quais são os medos? Medo de quê? Medo de não vencer, medo de ser criticado, medo de falar, medo de investir. Medo de quê? Medo do futuro, medo de doenças, medo de morte. Quais os medos que hoje te paralisam? Quais são os medos que hoje te prendem e que não te deixam avançar? Hoje, eu disse para todos aqueles que receberam no WhatsApp, no Facebook, na rádio, hoje é o dia de pedir: Senhor, acalme os ventos dos meus medos. Os meus medos, Senhor, me paralisam. Os meus medos, Senhor, não me deixam vencer. Os meus medos, Senhor, não me deixam ser. Os meus medos, Senhor, não me deixam crescer na vida. Os meus medos não me deixam prosperar. Os meus medos sempre estão presentes em mim. Em vez de acreditar em Ti, Senhor, em vez de acreditar que Tu me amas, em vez de acreditar que Tu tens poder, em vez de acreditar que Tu levantas a mão e dizes: vento, acalma-te, e que me fazes a travessia ser tranquila, serena, em paz,
Mas os medos, Senhor. Eu acredito tanto que não posso, que não consigo, que não vai dar certo. Eu acredito tanto que as pessoas não gostam de mim. O medo, Senhor, de que as pessoas não gostem de mim. O medo de ser reprovado, o medo de que alguém fale alguma coisa, o medo de fazer alguma coisa e ser reprovado pelo pai, pela mãe, o medo de não agradar. Quais são os teus medos? Hoje o Senhor quer nos libertar de todos os medos. Pedro teve medo. Pedro teve medo de andar sobre as águas, mas qual que era o medo de Pedro? De afundar? Era o medo de morrer? Era o medo de não conseguir? Era o medo de que talvez Jesus não o ajudasse? Era o medo de que ele afundasse e Jesus não estendesse a mão? Era o medo de não conseguir mais voltar para o barco? Era o medo do escuro? Era o medo da noite? Era o medo que ele tinha porque ele não via mais por onde que ele andava. Quantos medos que Pedro teve? E por causa desses medos é que ele estava afundando. Os medos só te fazem afundar. O medo de vencer, o medo de falar com as pessoas, o medo de dizer sim, o medo de dizer não, o medo na tua empresa, o medo dos funcionários, o medo do patrão, o medo, simplesmente o medo. Então pare um pouco e pense, quais são os teus medos que você gostaria que Jesus hoje se levantasse e dissesse para os teus medos, basta. Quais são os teus medos? Enquanto eu vou me preparando, não sei se vocês conhecem assim, tudo pego meio, né? O barco balançou. Conhece essa música? Isto, enquanto vocês preparam aí, eu vou me preparar também para fazermos a grande renúncia dos nossos medos, do seu medo. Hoje você vai sair daqui com a certeza de que esse seu medo, se você desejar hoje, em nome do Senhor Jesus, esse teu medo não vai mais ter poder sobre ti. Vença o medo hoje, em nome do Senhor Jesus. Qual medo? Não sei. Medo de ficar sozinho, medo da noite, medo do escuro, medo da morte, medo das doenças, medo da perda de alguém, medo da perda de um cônjuge, medo de câncer, medos, simplesmente medos. Quais são os seus medos? Qual é o medo que te apavora? Qual é o medo que te dá verdadeiramente o medo de encarar, de ser e de viver? Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a ficar de pé. Repita essa oração que eu vou fazendo agora para dar início ao nosso momento de livrar-nos de todos os nossos medos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Agora vocês vão dizer, aqui o Senhor me mostrou 50
50 tipos de medos. Agora você descruze as mãos, descruze os pés, para que você possa, após cada pedido, após cada medo, você vai dizer: livrai-me, Senhor. Medo de ficar sozinho. Livrai-me, Senhor. Medo de não vencer. Livrai-me, Senhor. Medo de perder. Livrai-me, Senhor. Medo de falar em público. Livrai-me, Senhor. Medo de errar. Livrai-me, Senhor. Medo de investir. Livrai-me, Senhor. Medo de doenças. Livrai-me, Senhor. Medo da morte. Livrai-me, Senhor. Medo de viajar. Livrai-me, Senhor. Medo de dirigir. Livrai-me, Senhor. Medo de conversar. Livrai-me, Senhor. Medo de acidentes. Livrai-me, Senhor. Medo do futuro. Livrai-me, Senhor. Medo de autoridades. Livrai-me, Senhor. Medo da água. Livrai-me, Senhor. Medo do escuro. Livrai-me, Senhor. Medo de raios. Livrai-me, Senhor. Medo de trovões. Livrai-me, Senhor. Medo dos ventos. Livrai-me, Senhor. Medo das chuvas. Livrai-me, Senhor. Medo de amar. Livrai-me, Senhor. Medo de se relacionar. Livrai-me, Senhor. Medo de empobrecer. Livrai-me, Senhor. Medo de mudar. Livrai-me, Senhor. Medo do escuro. Livrai-me, Senhor. Medo de hospitais. Livrai-me, Senhor. Medo de sangue. Livrai-me, Senhor. Medo de mudanças de vida. Livrai-me, Senhor. Medos da traição. Livrai-me, Senhor. Medo de ser roubado. Livrai-me, Senhor. Medo de pessoas. Livrai-me, Senhor. Medo da rejeição. Livrai-me, Senhor. Medo de envelhecer. Livrai-me, Senhor. Medo da escola. Livrai-me, Senhor. Medo de dizer não. Livrai-me, Senhor. Medo de injeções. Livrai-me, Senhor. Medo de não agradar. Livrai-me, Senhor. Medo dos médicos. Livrai-me, Senhor. Medo de trabalhar sozinho. Livrai-me, Senhor. Medo de não dar conta. Livrai-me, Senhor. Medo de animais. Livrai-me, Senhor. Medo de desconhecidos. Livrai-me, Senhor. Medo de comprometer-se. Livrai-me, Senhor. Medo de alturas. Livrai-me, Senhor. Medo de casar. Livrai-me, Senhor. Medo do dinheiro. Livrai-me, Senhor. Medo de dormir. Livrai-me, Senhor. Medo de Deus. Livrai-me, Senhor. Medo de macumbas, trabalhos, bruxarias e feitiçarias. Livrai-me, Senhor. Medo dos pais. Livrai-me, Senhor. Medo de todos os medos. Livrai-me, Senhor. Pense agora o seu medo. Qual é o seu medo? E diga para você mesmo: livrai-me, Senhor. Livrai-me, Senhor, desse medo que estou sentindo. Livrai-me, Senhor, do medo que me paralisa. Livrai-me, Senhor, do medo de encarar a vida. Livrai-me, Senhor, de medo de fazer alguma coisa. Livrai-me, Senhor, de perder do medo de perder. Livrai-me, Senhor. Vai dizendo: livrai-me, Senhor. O medo de acontecer alguma coisa, o medo de não agradar as pessoas, o medo de Deus, o medo de me comprometer, o medo de fazer, o medo, vai pedindo o teu medo de fazer uma biópsia, o teu medo de ir num hospital, o teu medo de ir no médico, o teu medo de fazer uma consulta, o teu medo do resultado, o teu medo de que seja algo mal, o teu medo de que seja algo
algo positivo, ou teu medo de que seja algo comprometedor, ou teu medo da justiça, ou teu medo daquilo que você tem pela frente. Vai dizendo agora, neste momento, vai renunciando, vai dizendo: Senhor, me livre, Senhor, fique comigo, Senhor, o meu barco está sendo açoitado pelo vento, Senhor, eu tenho medo, Senhor, eu tenho medo, o medo me paralisa, Senhor, o meu medo me faz ficar doente, o meu medo, Senhor, eu preciso que seja tirado agora, eu preciso, Senhor, que tu te levantes, eu preciso, Senhor, que tu dê uma ordem a este medo. Eu sozinho, Senhor, eu não consigo vencer este medo, sozinho, Senhor, eu não consigo mais vencê-lo, sozinho, Senhor, eu sei que esse medo já se instalou dentro de mim, já ficou uma crença em mim, Senhor, já ficou algo como se viesse do passado, algo que eu tive, Senhor, no passado, algo que eu vi alguém, Senhor, a se dar mal no passado, e esse medo se introjetou dentro de mim. Mas quero, Senhor, hoje ter força, quero, Senhor, hoje ter fé, quero, Senhor, ter a esperança de vencer todos os meus medos para uma vida melhor, para uma vida mais alegre, para uma vida mais feliz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo para te proteger, à tua frente para te conduzir, acima de ti para te iluminar, atrás de ti para te guardar, ao teu lado para te acompanhar. Que você se torne, a partir de hoje, aqui agora, por essa missa de hoje, que essa missa de hoje faça diferença na tua vida, te libertando de todo tipo de mal, e tudo aquilo que você quer ser e ter na tua vida, investir, prosperar, enriquecer, que o Senhor te conceda esta graça, que o Senhor te conceda esta vitória. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que todos os males, perigos da tua vida, que toda a sofreguidão, que todo o balanço do mar para te derrubar, que tudo aquilo que está querendo afundar o teu barco, em nome do Senhor Jesus, que você se torne aqui agora um vitorioso, uma vitoriosa, em o nome de Jesus. Amém. A Ele uma bonita salva de palmas. Amém? Amém. Se o vento balançar, o barquinho em alto mar, não tenhamos medo, porque conosco está Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Nazaré. Como diz a música, ele se levantou, deu uma ordem para o mar, e as ondas se acalmaram, tudo se acalmou, o vento silenciou, e feliz eu fiquei, remando, seguindo a minha viagem, porque eu tinha certeza que comigo estava Jesus, o Filho de Deus. Por isso creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,